Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, principalmente agora nesse mês de outubro, que é o câncer de mama. Eu trago aqui uma grande amiga, Vanessa Beck, e o episódio de hoje vai se chamar Câncer de Mama não é uma sentença de morte. Bem-vinda, Van. Olá, Prazer tudo enorme bem? ter você comigo, principalmente por você estar bem. Sim, eu já estou no final do tratamento, então aqui é um prazer também para mim compartilhar um pouquinho da minha história e deixar algumas pessoas que talvez estejam passando por isso, que vão assistir ou conhecem alguém, um pouquinho menos assustado. Tá. Porque realmente fica. É, né? Van, a gente veio aí de um período de pandemia, né? Todo mundo dentro de casa, 2 anos, assim, muito malucos para todo mundo. E com você, eu acho que isso se intensificou ainda mais quando a gente pensou que estivesse saindo já dessa pandemia ou melhorando a situação, de repente veio esse susto. Como que foi essa descoberta do câncer? Você tinha antecedentes na sua família? Então, eu tenho antecedentes na família, eu faço exames de controle desde os 25 anos, na verdade. Exames que a gente normalmente começa a fazer após os 30, 35, que é a mamografia e ultrassom. Meu pai tem câncer de pele, eu tenho uma tia que faleceu há alguns anos de câncer de ovário. Tenho outros familiares. Na verdade, na família do lado do meu pai, ninguém morreu de morte morrida, né? A gente fala que todo mundo morreu de câncer. Então, eu sempre fiz o controle. Eu tinha um médico ginecologista muito consciente, então ele sempre pediu os exames. Mas, Qual que é a sua idade? eu tenho 42 anos. 42, tá. E assim, nunca tive sequer nada para falar que não. O ano passado, quando eu fiz os meus exames de controle, que eu faço todos os anos, religiosamente, no meio do ano eu faço os exames, apareceu um cisto na mama, que não é a mama que teve o tumor. E a minha médica falou assim, olha, super comum, isso aqui é um cisto de água, normalmente depois dos 40, as mulheres começam a ter esse tipo de cisto, a gente só vai acompanhar, não tem nada a ver. Tá bom. E assim foi. Em janeiro desse ano, eu estava na praia com meu marido, com a minha irmã, né, a gente estava passando o fim de semana lá, e eu, conversando com meu marido, eu coloquei a mão assim, eu apoiei. No que eu apoiei assim, eu senti um negócio mais duro, ele olhou pra minha cara e falou, o que foi? Eu falei, não sei, eu senti um negócio duro aqui. Eu falei, põe a mão. Ele, tá mais duro. Eu falei, bom, eu já tenho exame semana que vem marcado, e aí eu já passo para fazer os exames. Mas você ficou com aquilo na cabeça? Nada, zero preocupação. Fazia 5 meses que eu tinha feito os meus exames. Tá. Não tinha nada. Uhum. Aí eu liguei para minha ginecologista e falei assim, olha, eu senti senti um calombo na mama, não era um caroço. Não era uma bolinha, que a gente fica, né? Um caroço. Tem que fazer o autoexame e tal, mas era um calombo. Era um calombo, parecia um galo. Sabe quando a gente bate a cabeça e fica aquele galo? Parecia isso. Aí eu falei para ela, eu já tenho um exame para fazer, porque eu tinha colocado o DIU há 6 meses, eu tinha que fazer o exame de controle. Você não quer me dar já as guias da mamografia e do ultrassom? Que aí eu já levo, né? Na semana tudo pronto. E aí foi. Ela me mandou por e-mail, eu já tinha os exames, consegui encaixar junto no hospital. Eu sempre fiz todos os exames e acompanhamento, tudo dentro de um único hospital. E aí fiz. E é muito louco, porque na mamografia, como não é um médico, eles não falam nada pra você. Você faz o exame, tá tudo lindo ali, acabou. Quando você vai pro ultrassom, é um médico que faz o exame. E eles nem olham na nossa cara, né? A gente faz o exame a vida inteira, até ter alguma coisa. É. Eu vi a cara da médica mudar, assim. Ela tem alguma coisa aqui. Eu falei, Você tava sozinha? Tava. Eu sempre, na verdade, eu tava com a Sara, porque a Sara sempre vai comigo, minha filha. Uhum. Tudo quanto é exame, qualquer lugar, ela tá sempre comigo. Aí ela falou assim, tem alguma coisa aqui sim. Ela falou, a gente vai ter que investigar. Ela falou, e o engraçado é que pelo exame de ultrassom, não dá pra ver direito, se não fosse palpável. Só na mamografia tava aparecendo. Uhum. Daí eu acho que entendi, porque falam que é tão importante a mamografia, que tem que fazer a mamografia, aquela coisa que eles ficam batendo no governo, a OMS, aquela coisa. Aí eu falei pra doutora, eu sou muito prática, você me conhece há muitos anos. Eu falei, doutora, o que eu tenho que fazer? Que exame é esse que eu teria que fazer na sequência? Você tem que fazer uma biópsia. Falei, me dá o nome do exame aí que eu já vou pedir pra minha médica. Não vou ficar perdendo tempo de ir no consultório, pegar, guia. Uhum. Ainda bem que eu tenho uma médica que me atende, ajuda, né? Que assim, atende, né? E é do convênio, é do hospital, não é particular. Uhum. E aí eu já pedi, ela já fez, isso era um sábado, na terça eu voltei para fazer a biópsia. Até a médica falou assim, nossa, mas você já voltou? Eu falei, voltei, doutora. Eu falei assim,
O negócio agora eu acho que ficou sério, eu já usei os meus contatos para voltar a conseguir hoje e com você, como você tinha pedido. Ela fazia esse exame? Ela mesma? Fazia. Ela falou, tenta marcar comigo, porque como ele está bem escondido, essa massa, uma pessoa inexperiente pode não conseguir acessar e pode te machucar, tudo, porque a biópsia é a infiltração de uma agulha para tirar um pedaço do tecido interno. Tá. E aí consegui marcar com ela, isso foi uma terça, e aí na quinta eu tinha já consulta, já tinha marcado consulta com a mastologista. E sairia essa biópsia rápida, Sairia. assim? A primeira, porque essa biópsia é dividida em 2 exames, que é a biópsia para saber se é ou não o câncer, né, o carcinoma. E depois tem um complementar que chama o imunohistoquímico, que esse eu digo que é um dos mais importantes de todo o processo, porque ele classifica qual é o tipo do câncer. E aí é com esse tipo de câncer que a pessoa vai fazer o tratamento. É ele que manda o tratamento. E eles só fazem depois que sai o resultado da biópsia. Tá porque bom. se não for câncer, eles não vão fazer. Tá. E assim, eu tava assustada, obviamente. Claro. Eu tava com medo quando né? Aí quando eu fiz a biópsia, eu falei, eu acho que vai dar ruim. Alguma coisa em mim já, assim, falou, vai dar ruim aqui o negócio. Mas eu falei, ok. Você sentiu em algum momento, antes desse calombo, alguma dor, algum Nada. desconforto? Não, câncer não dá dor. Tá. Na mama não tem dor. Se Tá bom. tem, é alguma outro tipo de inflamação. Mas Tá bom. o tumor não dá dor. Não. Tá. E aí, na semana, aí eu já tinha consulta. Cheguei no dia da consulta, assim, eu estava indo para a consulta. Na verdade, eu estava no meio de uma reunião e dando refresh na página do resultado do laboratório. E aí saiu, eu no meio da reunião vi lá, carcinoma in situ. Eu falei, eu nem lembro como eu terminei a reunião. Eu só sei que eu peguei minha bolsa, saí, entrei no carro e falei pro meu marido. Liguei para ele e falei assim, amor, deu ruim, é câncer. Tô indo pro hospital, você me encontra lá. E aí a gente passou com a mastologista, que é a doutora Mila, que é assim, uma fofa. Eu tive sorte de ter um grupo de mulheres muito boas me atendendo. Humanizaram. Elas me acolheram, elas humanizaram e não diminuíram os meus medos, né? E também foram muito sinceras. Então, assim, eu descobri que eu tinha o tumor mais agressivo dos tipos do câncer de mama. Nesse primeiro dia já? Você Não, descobriu isso? No primeiro dia ela falou tudo o que poderia ser, né? Ela não tinha saído o resultado ainda dessa... Foi a médica que fez a biópsia em você ou não? Não, a médica que fez a biópsia, ela é só a médica de imagem, a que faz só ultrassom. Tá. Mas elas se conversam, porque Sim. é uma equipe multidisciplinar dentro do hospital. Tá bom. Então, isso é importante também. Se você encontrar um lugar que tem uma equipe multidisciplinar, fique no lugar. Faça com aqueles médicos que se conversam, porque isso faz muita diferença. E você não tem que ficar levando exame para cima e para baixo. Claro. Que isso é um porre também. Claro. E aí ela me explicou todos os tipos. São 4 subtipos de câncer. Explicou quais seriam todos. Eu até brinquei com ela. O William também falou assim, qual que é o pior aí, doutora? Aí ela falou, esse aqui, o triplo negativo. Ah, certeza que vai dar esse. Vindo da Vanessa? Pois é, isso era uma quinta, no domingo saiu o resultado e era o triplo negativo. Aí ela me mandou uma mensagem no domingo à noite, falou, olha, é triplo negativo, a gente vai começar com a químio. Ou seja, não dava nem para operar. Não dava. Era um tumor pequeno, tinha 2 centímetros. Eu comecei a químio 20 dias depois, porque aí, depois que sai esse resultado, é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Você faz 1 milhão de exames. Eu fiquei assim 1 semana, sem brincadeira. Todos os dias no hospital, fazendo exame e correndo atrás de aprovação de convênio, porque se você também deixa na mão do convênio, demora. E aí eu apurrinhei todo mundo que eu conhecia, para sair tudo muito rápido. Passei com a oncologista, que aí eu vou chegar nessa parte da oncologista, que eu acho que cabe uma explicação um pouquinho melhor para desmistificar mais ainda essa questão do câncer. Tá, mas peraí. Quando você teve esse diagnóstico, que você foi com o seu marido lá pro hospital, você já chegou, você já contou pra Sara? Como que foi essa comunicação com a família? Quando a médica viu, né, o resultado, confirmou que era câncer, apesar de eu não saber os maiores detalhes, eu contei para algumas pessoas. A primeira delas foi a minha filha. Então, eu cheguei em casa, era fim de fevereiro,
Aí ela chegou da escola, eu já comecei a chorar, porque... eu vou começar a chorar daqui a pouco. Você sabe que eu não choro, mas assim... Você não chora? Não então choro. eu choro tudo por você, eu fica tranquila. Eu não chorava, na verdade, o câncer me transformou também. Aí eu tinha ganhado um livro, na verdade, naquela semana, de uma outra amiga minha que tinha acabado de sair do processo do câncer de mama. Sério? Que chama Cadê o Cabelo da Mamãe? Aí eu chamei ela e falei assim, filha, vem cá. A mamãe precisa conversar uma coisa com você. Ela falou, tá bom. Aí eu entreguei o livro para ela, eu falei, tá vendo esse livro? Ela, por que a moça tá careca no livro? Eu falei, então, a moça tá careca no livro porque a moça tem uma doença no peito dela. A gente brinca em casa que às vezes quando ela tá muito marrenta ou birrentinha, eu pego ela assim, abraço ela e falo, quer teta? Né? A gente fala assim, quer teta? Brincando com ela. Aí eu falei, ela teve uma doença no peito dela, então ela teve que tomar um medicamento, e aí ela perdeu todos os cabelos dela. Mas por quê? Eu falei, porque o medicamento é muito forte, mas isso ajudou ela a vencer essa doença. E olha, no final do livro, ela lá com o filho, com o marido, e feliz. Ah, legal. Ela falou, mas por que você tá me dando esse livro? Eu falei, porque a mamãe tá com essa mesma doença. Ela olhou assim pra minha cara. Criança é muito louca, né? Porque eles não têm, acho que, grande noção da dimensão do problema. Eu falei, a doença que a mamãe tem chama câncer, e a mamãe tá com essa doença no peito. Você vai morrer? Eu falei, não, filha, eu espero que não. Vou fazer tudo o possível para não. Tá bom, então. Você vai ficar careca também? Eu falei, vou. Ah, legal. Legal. Tá bom. E fim. Fim. Né? Não pode dar muito detalhe também, que não vai... Não, até porque uma semana depois ela chegou em casa falando que tinha contado para todo mundo na escola que eu tinha câncer. E eu falei, filha, é mesmo? Ela é. E alguém falou alguma coisa? Ah, não, só meu amigo perguntou o que era câncer e eu falei que era uma doença na sua teta. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu acho que é melhor eu ligar para a coordenadora da escola e avisar. Isso é importante, envolver a comunidade da escola do filho. Principalmente uma criança da idade da Sara, que tem 8 anos, porque você fica muito debilitada e a criança depende muito ainda de você em vários aspectos. Então, a escola acolhe também. Eles ajudam a criança e ajudam os pais. Tá. Eu passei por Dia das Mães, eu passei pela festa junina. Então, a ida à escola era muito desafiador para mim. E você ia? Eu ia. E não por ter perdido os cabelos, porque eu tive problema zero. Com a vaidade? Zero, muito pelo contrário. Minha irmã até brincou essa semana, falou assim, tô vendo alguém que não vai deixar os cabelos mais crescer. Mas eu estava debilitada fisicamente. E nessas 2 ocasiões, ela chorou para a professora, falando que minha mãe não vai conseguir vir porque minha mãe está muito doente. Aí a professora vinha conversar comigo. Né? Eu falei, não, eu vou, nem que seja arrastada, mas eu vou. E os psicólogos da escola sempre atentos ali a ela, entendeu? A professora via alguma reação dela, reportava pra gente. Então é importante. E também é muito louco, porque isso a gente só percebe depois... na verdade, tem um movimento muito grande agora, mas a gente percebe muito mais depois que a gente se torna mãe, como as mulheres são solidárias entre si. E aí você vê mãe ajudando o seu filho a fazer a lição, sabe que tem que mandar, sei lá, eles pedem 1 milhão de coisas para mandar para a escola, rolinho de papel higiênico, tinta de não sei o quê. Você está no meio da quimioterapia. Você não tem cabeça para nada, né? Você não consegue nem pensar, não, frita o cérebro, não tem isso. Você vê as mães mandando as coisas para as atividades da sua filha e falando, não se preocupa, a gente te ajuda. Então, assim... Isso é legal. É muito legal, porque... a sororidade, eu não daria conta. E tá tudo bem também, mas assim, eu não daria conta. Fora que seu marido é piloto, vive voando. Então, ele tava numa fase que ele tava lá 15 dias fora, 15 dias aqui. Na verdade, um adendo, o dia que ele recebeu o ok, que ele ia começar a trabalhar nessa empresa, a gente tava lá no consultório da mastologista. Nossa. E eu ainda falei pra ele, pode ficar feliz, tá? Pode ficar feliz. É um jeito de Deus falar que, olha, eu tô aqui do seu lado. Vai dar tudo certo. Então, assim... Mas a gente sempre foi muito aberto com a Sara. A Sara foi a algumas consultas comigo, na mastologista e na oncologista. Eu só não a levei para a parte de quimioterapia. Sim. Né? Mas para as consultas em si, ela sempre participou. Quando eu fiz a primeira quimio, eu decidi que eu não ia esperar meu cabelo cair.
eu falei, eu vou raspar antes. Se eu tenho algum controle sobre o meu corpo, eu vou exercer. Então, eu resolvi, eu fiz a primeira quimio numa sexta, e aí no sábado eu pedi pro William raspar a minha Porque cabeça. seria inevitável a queda, né? A minha oncologista disse que o meu tratamento ele foi muito agressivo. Foram 16 sessões de quimioterapia. São quase 6 meses de quimioterapia. Qual o intervalo entre uma e outra? Na primeira fase, que é a fase vermelha, são 4 sessões a cada 15 dias. E a segunda fase, que é a fase branca, são 12 sessões toda semana. Então, é muito puxado. Muito puxado. Porque quando você acha que você está se recuperando de uma sessão, você vai lá, pá, outra. E fora os efeitos, né? Cair cabelo é uma das coisas, né? É o menor efeito. Acho que é o menor, né? Porque o cabelo vai crescer, enfim, né? Tem a questão da vaidade que a mulher tem ali no cabelo, essa Sim. questão de... Mas eu acho que as outras coisas que vêm ali junto com a quimioterapia deve ser muito mais pesado. É pesado. E é uma coisa que a minha oncologista disse e eu tentei praticar durante todo o processo. A sua vontade é de ficar em posição fetal na cama. Tá. Não levantar. Eu não parei de trabalhar. Eu me forçava a sair da cama. Eu tenho, até hoje, faz 3 meses que eu acabei as químios, eu tenho muita dor nas pernas, ainda muita dor. À noite, meus pés latejam, fica formigando e latejando. E não tem muito o que fazer, é um efeito colateral. Eu tive todos. Todos. Chequei. Pá. E eu, no meu egocentrismo, achei que eu não ia ter nenhum, mas tive todos. E assim, passar pela quimioterapia é um processo, é um projeto. Tem que passar. É essencial. Tem hora que dá vontade de desistir, entendeu? Mas assim, como eu estava tendo uma resposta muito boa à quimioterapia, tanto que na metade do tratamento, o tumor já tinha sumido. Então, porque na metade do tratamento se faz... Você vai fazendo controles para ver como que tá a evolução. Você faz um controle bem no meio. Eu tinha 16 sessões. Na 8ª, entre a 8ª e a 9ª, eu fiz os exames de imagem. E aí viu que não tinha mais tumor. Mas tinha que continuar ainda até o final com tudo. Até o final. Como eu estou agora. Ainda estou fazendo a radioterapia. Mesmo o tecido, depois da cirurgia, saiu tudo limpo, margens limpas. Eu não tenho mais célula cancerígena visíveis em exames. Mas a radioterapia tem que continuar, não importa. O protocolo tem que ser seguido até o fim. Tá. E aí você fez, depois que você fez todas as químios, foi que você foi para o processo cirúrgico. Isso. Mas tendo o tumor sendo eliminado pela quimioterapia, a cirurgia vai fazer o quê? Eu vou voltar só um pouquinho Tá. para explicar um ponto importante. Tá, eu vou comer aqui, tá? Pode Porque comer. o nosso patrocinador mandou. Empadinhas. Não é empadinha, não. Empanadas. Empanadas eu vou comer também quando eu parar de falar. Tá. O tipo do tumor que eu tive foi o triplo negativo, que é um dos mais agressivos. E por que ele é mais agressivo? Porque ele cresce muito rápido. Do dia que eu fiz a primeira biópsia e até eu começar a químio, foram 20 dias. Ele saiu de 2 para 7 centímetros. Minha nossa. Então, assim, por que começa com a químio? Porque precisa parar o crescimento desse trem. Né? Porque na mama, qual que é o grande quê do câncer de mama? E de todos os cânceres? O tempo, ele é crucial. Da mama, ele pode ir para o pulmão e para o coração ou entrar na corrente sanguínea pelos linfonodos, na axila. Então, você tem que parar o crescimento daquele negócio. E aí, o que acontece? A área que tinha o tumor, ela fica como se fosse necrosada. É um tecido morto, que ele precisa ser retirado. Entendi. E que ele contém células cancerígenas, mortas, mas contém. E não dá para saber se, depois que para a quimio, se não tirar aquele tecido, se ele vai voltar. Então, para chegar na cirurgia, eu tive que fazer um outro exame, que é o exame de DNA, né, genético, que determina se eu tenho ou não as mutações genéticas. Porque eu poderia ter tido a resposta completa na químio, como eu tive, e se eu tivesse algum tipo de mutação, eu teria que tirar as mamas, todas. Não ficaria... Com nada. Com nada. Não fica nem a casquinha para ser recheada depois pelo silicone. Não, você tem que tirar tudo. Todas as células, que foi a mesma cirurgia que a Angelina Jolie fez. Porque ela fez esses exames, teve as mutações, então ela tirou as mamas e o útero. Eu não tive nenhuma das mutações, graças a Deus. Então, e como eu tive resposta completa da quimioterapia, a minha mastologista falou, a gente vai fazer só o quadrante, que é
tirar só o pedaço onde estava o tumor e uma margem de segurança. Tá bom. Tá? E essa margem de segurança, eles vão tirando, tem um patologista na cirurgia fazendo o teste, vendo se não tem mais célula. E eu aproveitei também, dei uma modelada, uma levantada, né? Já que tá lá, né? Já que tá lá, já tô ali mesmo, falei, vamos, né? Aproveitar. Já aproveitei. Então, eu consegui também não ter que fazer a cirurgia mais radical. Isso eu acho que seria um problema. Assim, isso eu acho que ia mexer mais com a vaidade, com a feminilidade, porque eu, ainda que sempre gostei, né, de usar, às vezes, uma blusa com corte, mais decote, assim, então isso eu acho que ia acabar, mas também se tivesse que fazer a cirurgia de retirada, retira, porque é melhor isso do que continuar com a doença. E quando veio eu terminei a cirurgia, que veio o retorno de que não tinha mais nenhum tecido. Aí até minha mastologista falou assim, eu quis te contar, nem contei para a Roberta, que a Roberta é minha oncologista, que eu que queria te contar. Eu falei, contar o quê? Ela falou, não tem mais doença. Depois de 8 meses, a minha médica me viu chorar, porque eu falei, doutora, eu passo por 10 cirurgias, mas eu não queria fazer mais uma quimioterapia. Porque a minha oncologista tinha dito, olha, mesmo tendo resposta completa na quimio, às vezes, depois da cirurgia, ainda sobra. É muito difícil. Tem só 15% de chance de você não ter que fazer quimio depois. Então, eu já estava preparada para continuar a quimioterapia, que ia ser mais, tipo, umas 6 sessões, eu acho. Ou ia ser uma quimioterapia oral. Depende do que tivesse sobrado. E não teve. Então, ali, para mim, eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu faço 10, doutora, 10, mas eu não quero mais... A quimio. A quimio. Porque ela é muito limitante, ela derruba? Derruba, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo. Assim, é muito louco. Principalmente pra gente que é muito ativa, ter essa coisa que você quer fazer e não consegue, porque você não tem força, você não tem disposição, só o seu corpo dói. Enjoo. Você não consegue comer. Eu tive esofasite, todo mundo tem durante a quimio, a maioria das pessoas tem, a mucosite, que são as aftas que abrem na boca. Eu tive essas mesmas aftas no esôfago. Nossa. Então, eu não conseguia comer. Qualquer coisa que eu engolia, parecia que era faca. Então, assim, foi bem sofrido. Mas, assim, é sofrido. Cada pessoa também passa de uma forma. Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos. Mas é necessário. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez, eu escutei em algum lugar, eu li em algum lugar, que as pessoas mais novas que têm qualquer tipo de câncer, normalmente ele é mais perigoso do que as pessoas mais velhas, porque a produção de células é maior nos mais novos. Isso é uma verdade? Eu acredito que seja. Eu não sei, tá? Mas faz sentido. Mas eu até posso perguntar para minha oncologista depois, para não dar uma resposta aqui sem ser médica. Mas faz sentido. Uma das coisas que eu sei, por exemplo, é que exames como a mamografia em mulheres jovens, né? Porque, como nós, é mais difícil do que em idosas. Eu achava que era o contrário. Justamente porque como a gente tem volume e elas não. E não, o nosso volume, como ele é gordura, é mais... doído. É doído. É muito doído. Para as idosas também é doído, mas dói menos porque elas não têm essa gordura. Entendi. É mais pele, né? Então, eu sei que para mulheres jovens como nós, eles são... É mais difícil de achar nas imagens de exame por causa da gordura que envolve a mama. Tá. E eu também, nesse tempo aí, nesses 8, 9 meses, né? Você me ligou para contar e, putz, para mim foi uma notícia assim que quebrou meu coração. E na mesma época, ali, na mesma semana, minha dentista com câncer de mama e a minha comadre já estava em tratamento de câncer de mama. Ou seja, no meu núcleo, muitas mulheres. Você acha que essa doença, ela está se aproximando? Tem alguma explicação para isso? No início do tratamento, eu li vários artigos científicos e li um específico de uma universidade da Inglaterra, se não me engano, que fala que até 2050, 80% da população vai ter algum tipo de câncer.
Por quê? A gente cada vez mais se alimenta de transgênicos, a poluição, a água, bebida, estilo de vida, a gente não dorme, é um estresse danado. Então, tudo isso, e não é uma coisa só não, tudo isso, quando o tumor ou o câncer não é de cunho hereditário, contribui. Então, no meu caso, eu brinco que foi uma célula zumbi que se revoltou, que pode até ter sido por conta do Covid. Né? Eu tive Covid em 2020, fiquei bem, mas o que aquilo fez dentro do meu corpo? Né? É uma doença que ninguém sabe ainda, muito nova. E tive Covid durante o tratamento também. Para ajudar. Mas eu não senti absolutamente nada. Eu já... Acho que era tão maior, né? Era tanto remédio que não dá para sentir nada. E assim, então... E eu li essa semana um outro artigo sobre a incidência de jovens tendo câncer de colo retal e também de pâncreas. Então, assim, está crescendo muito a questão do câncer nos jovens. E eles têm estudos que é o estilo de vida que a gente hoje leva, que é extremamente... alucinante, né? E ninguém descansa, e ninguém dorme, e mídias sociais o tempo todo, tela o tempo todo. Então, que isso, além da alimentação e fatores extras, né? Também. O que você descobriu sobre o câncer que você foi atrás de descobrir, que ninguém te falou? O que você... Porque você foi sempre muito questionadora das coisas, né? Uma coisa que eu percebi, porque eu fiz algumas pesquisas... A maior parte das mulheres que tiveram o mesmo tipo do câncer que eu tive, que é o triplo negativo, e não tiveram mutação genética, não precisaram tirar a mama toda. Tá. O câncer de mama mais comum é o HER2, que é o de cunho ele é hormonal. E a maior parte das mulheres que tiveram esse, mesmo não tendo a mutação genética, tiraram as 2 mamas. Porque ele é hormonal. Então, assim, é uma coisa que, apesar de você não ter a mutação genética, você vai ter hormônio, e você tem que tomar bloqueador hormonal pro resto da vida. Entendi. Então, isso foi uma das coisas que eu descobri. Tá. E descobri que a gente entra na menopausa forçadamente. Tá. Também. Então, eu tenho 42 anos e... Entrou na menopausa. Estou na menopausa. Então, sinto aqueles calorões horríveis e eu não posso fazer reposição hormonal. Por conta do tratamento? Por conta do câncer. Porque eu posso desenvolver outro câncer. Entendi. Entendeu? Agora, mesmo você, graças a Deus, estando curada do câncer, finalizando agora as radioterapias, você fica naquela janela de 5 anos. Sim. O que é essa janela? Que pontos de atenção que você tem durante esse período? Então, o primeiro ano eu tenho consultas a cada 3 meses. E eu tenho que ir ao hospital a cada 3 meses de qualquer forma, porque eu ainda uso catéter. E eu vou ficar com ele por até 3 anos. O catéter é para facilitar a entrada de medicação? Isso, ele fica aqui. Tá. Né? Tem uma bolinha, tá vendo? Então, a medicação, eu coloco uma agulha e a medicação, porque são 6 bolsas de medicamento cada químio, né? Se colocar isso na veia, você não tem mais veia. Não aguenta, a veia não aguenta, porque as medicações é radiação, né? Então, não aguenta. E aí, eu perguntei para minha médica se eu podia tirar. Ela falou, olha, eu como médica te recomendo que você fique mais 2 a 3 anos, porque vai aqui. Incomoda? Nada. Eu nem lembro que ele tá aqui. E nem dói mais para enfiar a agulha também. Nas 2 primeiras vezes doeu. Então, a cada 3 meses eu tenho consulta com a minha oncologista e tenho consulta com a mastologista. E depois isso vai virar 6 meses. Entendi. E aí, se até 5 anos não tiver nenhum tipo de manifestação da doença de novo, eles dão como a pessoa curada. Tá. E você, nesse período, você tem que tomar medicação? Não. Por causa do tipo do câncer que eu tive, não tenho que tomar medicação. Apesar de ser o mais agressivo? Mas ele é o que melhor tem resposta à quimioterapia também. Quando começa tudo muito rápido, a resposta é muito boa, como foi o meu caso. Agora, quem tem o HER2 ou o luminal, que são hormonais, essas pessoas têm que tomar remédio. Aí eu não sei quanto tempo é. Ô, Van, existem alguns médicos, eu até pouco tempo atrás conheci um médico que nem era mastologista, nada disso, mas falou assim, não tem essa de ficar fazendo mamografia em mulheres abaixo de 35 anos que não adianta nada.
Olha, eu não concordo. Ainda mais se você tem um histórico familiar. Eu conheci algumas pessoas, né, durante esses 9 meses. Tem uma que, inclusive, ela tem a casa paliativa. Várias pessoas no meio conhecem. Ela escreveu um livro, que é A Vida a Morte. Eu não vou lembrar o nome, depois eu falo. E ela descobriu câncer de mama com 29 anos. E ela não tinha histórico familiar. E eu imagino que aí a pessoa vai querer ficar cavando, né? De onde? Por quê? Teve muito. Você até tem um histórico familiar, mas você se questionou muito? Você brigou muito com Deus nesse período? De falar, putz, por que Não, eu? o que eu fiquei foi muito brava com a situação. Em nenhum momento fiquei brava com Deus, porque eu sabia que eu ia sair vitoriosa do outro lado. Eu tinha certeza. Eu só fiquei muito brava porque o câncer é uma doença que, por mais que você se cure, você tenha uma vida boa, ele é uma sombra. Então, sempre, a cada exame que você for fazer... Tem aquele medo. E aí? Agora mesmo, eu estou fazendo a radioterapia e o local onde está o tumor está bem duro. Onde estava o tumor está bem duro. Porque ficou um buraco ali, né? Aí eu falei para a enfermeira da radioterapia, eu falei, eu tô sentindo... Ela falou, não, isso é normal. Eu não te falei antes? Falei, não. Eu falei, eu já achei que o câncer tinha voltado. Ela falou, não, é normal ficar isso, porque é como se a carne que está dentro ali... se curando, ela fica fibrosa. Então, fica duro mesmo. Eu falei, então tá bom. E agora, no final do ano, eu já repito todos os exames de novo, né? Mas é a sombra que fica. Então, durante um período. Eu acho que com o tempo isso vai melhorando, né? Mas você não pode deixar isso te consumir. E eu tento não pensar nisso. Quando eu vou fazer um exame, eu fico apreensiva, obviamente. Mas eu tento não ficar pensando nisso. Porque a coisa mais óbvia que eu descobri é que a vida não para. Você pode ter câncer, você pode perder um pé, você pode ter o que for. A vida não para. Então, você tem que andar com ela. Com câncer ou sem câncer, você tem que seguir. Então, eu falei, assim, eu não vou ficar com essa sombra na minha cabeça. E se. E foi a mesma coisa que eu pensei quando eu descobri. Eu falei, falei pra doutora, beleza, tenho câncer. E aí? O que a gente vai fazer? Preciso saber onde eu tenho que correr agora. E aí eu saí correndo atrás de tudo para resolver. Eu sou muito grata porque eu tenho acesso à saúde de qualidade. Sim. Em 9 meses eu fiz o meu tratamento. A maior parte das mulheres que fazem isso pelo SUS levam 2 anos, 3 anos. Algumas delas acabam tendo metástases, que é espalhar o câncer, né? Por conta do tempo de tratamento. Por conta do tempo? Por conta do tempo. Porque, eu tenho acompanhado algumas pessoas e até me tornei próxima de algumas mulheres que, assim, o SUS vai assim que descobre que é câncer. Mas até isso acontecer, às vezes leva um tempo desnecessário de espera. Não, e se você, em 20 dias, cresceu de 2 para 7... Imagina essas pessoas que estão ali nesse processo de descobrir se o que pode acontecer, né? Pode, inclusive, crescer. E, às vezes, ele não cresce, mas ele se espalha. Entendi. Entendeu? Ô, Van, o que o câncer fez com você mentalmente? Que história positiva, assim? O que você descobriu em você que você não sabia, que você... Porque você também se ressignificou, né? Sim. Essa semana mesmo eu escrevi um texto aproveitando o Outubro Rosa e a gente ressignifica muita coisa mentalmente, emocionalmente e materialmente. Então, quando eu descobri o câncer, fazia 1 ano e meio que uma amiga minha de infância tinha morrido de câncer de mama. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou morrer. E eu tive alguns rompantes com esse pensamento. E o primeiro deles foi o dia que eu realmente fui na oncologia. O primeiro dia que eu entrei na oncologia, eu falei, mano, eu tô com câncer, de verdade. E ali eu fiquei desesperada, falei, vou morrer, não vou ver minha filha crescer, né? E aí, pouco a pouco, foi se mostrando que não é desse jeito. Não é a sentença de morte. Não é uma sentença de morte. É possível vencer. Não é fácil, mas é possível vencer. É possível sair do outro lado vitoriosa. Mas você não sai a mesma pessoa que você entrou. Então, hoje eu olho e eu sei
quem são as pessoas importantes para mim, de verdade, além do meu marido e da minha filha, né? Trabalho não é tudo. Não. É importante, né? Gosto muito do que eu faço, mas não é tudo. Dinheiro também não é tudo. Ajuda pra caramba, porque você tem acesso a uma saúde de qualidade, mas se tiver que ser, não vai adiantar o dinheiro. Qualquer dinheiro do mundo não vai salvar. E que o tempo, ele é bom pra tudo. Ele é bom pra cura e ele é bom pra você refletir. Então, e aí vem de encontro com aquilo, que a vida não para. Então, o tempo tá ali e ele não para. Ele vai seguindo. Ao longo desses 9 meses que você devia estar ali na hora da quimioterapia do lado de outras pessoas. Não. Não, era separadinho? Era tudo separado. No Samaritana, eles são quartos fechados. Então, eu não... Aquele momento é seu. E eu dormia. Porque... Aproveitava E dormia. O relacionamento maior que eu tive foi com a equipe de enfermagem. Então... aquela imagem que a gente vê em filme, que fica todo mundo numa sala, são poucos hospitais que tem isso. Tá, mas você, querendo ou não, teve algum acesso a mulheres que estavam enfrentando o mesmo problema e que não enfrentaram com essa positividade que você enfrentou, que no momento que teve a descoberta ali, falou, vou morrer e nem vou lutar? Onde eu fazia químio, tinha até... Não era bem separado mulher e homem, assim, bem equilibrado. Eu lembro de um rapaz que eu não conversei com ele, mas ele chegava e todo dia que ele chegava, ele fazia no mesmo horário que eu, toda sexta-feira, ele chegava e ele chorava da hora que ele chegava até a hora que ele ia embora. Porque ele não aceitava a doença. E conversando com todas as enfermeiras, porque eu sempre chegava lá, já chegava... Eu me maquiava para ir fazer químio, eu falei, não aceito ir de pijama. Então, as enfermeiras conversavam muito comigo e elas falaram, a sua atitude faz muita diferença. A coach do hospital também falava para mim. Ela falou, a positividade é um processo da parte da cura, né? Isso só como faz bem. Você encara, né? Como eu encaro. Então, eu assim, tanto que teve um dia que eu estava realmente mal, que eu tive que, inclusive, pular uma sessão de químio. Porque minha imunidade estava muito baixa, estourou ferida no meu corpo inteiro. Eu cheguei lá, eu estava super quieta, a oncologista de plantão chegou e falou, o que você tem? Eu falei, doutora, eu não estou bem. Eu estou com muita dor. Ela falou, você está muito quieta, você não é assim. E aí me deram medicação, tudo, e depois eu fui melhorando. Aí ela falou, agora sim, essa é a Vanessa que eu conheço. Então, justamente por isso, porque o dia eu estava realmente mal. E aí eu, assim, não queria falar com ninguém, estava super mal. E foi um dia. Eu não me permiti ficar sentindo dó de mim mesma. Né? Então, eu tentei levar minha vida perto do que poderia ser um normal, da mesma forma. Tá. E eu não falo que isso é uma receita para todo mundo. Cada pessoa tem o seu direito de viver a doença da forma que ela acha melhor. Mas, para mim, foi bom porque a cabeça da gente ela vai muito contra a gente nesse momento. Você só fica pensando o pior. Você tinha tido lá atrás um quadro depressivo? Eu faço tratamento até hoje. E eu, na verdade, durante o tratamento, eu parei a medicação que eu tomava. Tá. E comecei a tomar uma outra que era indicada para essa síndrome que eu desenvolvi, que é a neuropatia periférica, que é essas dores que eu sinto nas mãos e nos pés. Então, eu comecei a tomar esse remédio. Que aí minha oncologista e meu psiquiatra conversaram. Falaram, agora ela toma esse. E agora que eu tô voltando a tomar o remédio anterior. Tá. E a sua depressão, ela foi como se tivesse sumido? Ela não teve espaço para ela na sua vida nesse momento? Não teve. Eu me senti zero deprimida. Era muito louco isso, porque eu nem precisava, eu sentia que eu nem precisava mais tomar o remédio. Porque é uma luta, né? Você quer lutar todos os dias pra viver, porque você tem uma filha pra ver crescer, você tem uma família. Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda, eu tenho 42 anos só. Tem uma vida pela frente. Eu tenho muito lugar pra viajar ainda. E a Sara, ela entendeu esse momento? Ela entendeu que a mamãe ficou careca? Não, eu sei. Só você que tá vivendo que sabe o que ninguém entende. Por mais que a pessoa esteja do seu lado, a verdade é que ninguém... A gente é muito egoísta, então a gente nunca entende o que o outro está passando de verdade. E às vezes a gente não respeita. A verdade é essa. E assim, ninguém entende. Então, eu tentei também não deixar transparecer às vezes o que eu sentia,
Porque eu sabia que as pessoas ao redor não iam saber lidar com aquilo. Pela figura que todo mundo sempre teve. Ai, nossa, a Vanessa é muito forte. Tanto que teve um dia que eu comecei a chorar de muita dor, que eu falei assim, ou eu tomo Tramal ou eu vou pro hospital, porque eu não tô aguentando de dor. E a Sara começou a chorar. Que ela não vivia chorando de dor, principalmente. Ela não sabia o que fazer. O meu marido ficou, tipo, o que eu faço? Aí foi, conseguiu o remédio para mim, né? Pegou o remédio forte, eu falei com a minha oncologista e falei, agora eu consigo ficar. Então, eu também tentei não me deixar abater, porque eu não queria que as pessoas ao meu redor, mais próximas, ficassem, o que é que eu faço? Porque não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É seu, né? É meu. E assim, ninguém não tem o que fazer para melhorar a minha dor, não tem o que fazer para amenizar o efeito colateral. Não tem o que fazer. E a autopiedade ali, né? Você ficar com dó de si mesmo é um processo, acho que só atrapalha, né? Mas não dá para determinar também, né? Cada pessoa vai ter um jeito de... É igual quem passa pelo luto. Cada pessoa tem uma forma e é um processo que é importante. O meu processo, eu escolhi abrir a minha doença pelo meu Instagram e contar tudo o que eu estava passando. E aprendendo também sobre isso, né? E informando. E se eu conseguir fazer com meia dúzia de pessoas sair para correr para fazer seus exames, eu já estou feliz. Que eu sei que eu consegui. Né? Minha irmã mesmo saiu correndo fazer o exame dela, que fazia 2, 3 anos que não fazia nada. Olha. Então, isso para mim já é uma vitória. Sim. E tem várias moças dos grupos que eu faço parte no Facebook que acabam vindo conversar comigo. E eu falo, ó, isso. Eu falei assim, mas isso é o conhecimento que eu tenho do que eu estudei. Sempre falo, o médico é a melhor pessoa para te indicar, mas também tem uns médicos aí que são difíceis também. Ô, Van, tem alguma coisa que você acha que vale a pena citar aqui, que ninguém vai te falar sobre o câncer? Que se você não perguntasse, ninguém te falaria? Então, é que eu perguntei tudo. Então, mas o que eu vejo é assim... Tem sim, e não fui eu que passei. Eu vejo outras mulheres passando. Os médicos, às vezes, eu não estou generalizando, tá? Mas alguns médicos não dão as informações completas para as pacientes, quais são os exames que tem que fazer, quais são as possibilidades de tratamento, como é que vai ser o processo. E aí, assim, é porque é. E se a gente não falar isso nem para criança, vai falar para uma pessoa que está passando por... Então, eu, no meu caso, eu não tive, porque tudo eu perguntava. Eu ia com uma listinha lá de perguntas para todos os médicos. E essa equipe multidisciplinar ali te acolheu mesmo? Acolheu, assim, e até hoje, tudo que eu preciso eu posso acessá-las via WhatsApp ou ligar. Então, assim, elas me acolheram muito. Eu posso deixar um beijo para elas? Claro, inclusive eu queria... A gente está chegando no final. Eu queria que você dissesse ali na câmera um recado para as mulheres, para os familiares das pessoas que passaram por um processo desse. Deixa o seu recado com o teu coração aberto. Eu estou pensando. É assim, hoje eu olho para trás, assim, é pouco tempo, né? 9 meses, mas parece que faz... A Vanessa que estava lá no meio da quimioterapia 3 meses atrás, não é a Vanessa que está aqui. De vários sentidos, fisicamente, tudo. Então, a mensagem que eu deixo é que, assim, é possível, primeiro, viver com câncer e viver bem, sair do outro lado vitorioso e continuar tendo uma vida. Só que você passa a dar valor, porque o que tem que dar valor. Essa foi a minha experiência. Né? Então, eu acho que a gente tem que... Toda experiência traumática, a gente tem que tentar olhar e tirar uma parte boa daquilo e viver. E tentar ajudar as pessoas ao redor com a sua experiência e puxar elas pela mão e falar, olha, vem cá, vai dar certo para você também. Então, acho que é esse o recado. Tá. Eu queria deixar um beijo para minha doutora Mila e a minha doutora Roberta. Por favor. Para o meu marido e para minha filha também. Que estiveram ali do lado, né? E se as pessoas quiserem te acionar com dúvida, alguma coisa, podem entrar em contato com você? Pode. Pelo Instagram. Fala o Instagram aqui, que é o VB Salomone. Salomone. É Vanessa Beck, você vai me encontrar. Mas o meu Instagram é VB Salomone. Tá bom. Van, eu te agradeço imensamente, assim, por
por ter aceito o convite. Eu sei que falar de uma doença dessa, né, que assusta todo mundo, é uma coisa importante, mas eu aceitaria se você não tivesse aceito esse convite, né? Porque você ainda está no meio disso, tá vitoriosa, graças a Deus. Eu estou feliz por isso, muito feliz por isso, de te receber aqui. Com essa positividade toda que você... O tratamento inteiro eu acompanhei você, eu vi que você encarou muito bem. Sim. Obrigada, amiga. Obrigada. Que você tenha muita saúde, tá bom? Amém. E que você consiga encarar os problemas que a vida colocar no seu caminho de cabeça erguida eu vou. E de coração aberto. Come aí eu vou comer. essa empada. Ela tá me olhando A Alfa aqui. Artesanal é uma empresa que está patrocinando a gente, massas, molhos e empanadas. E eu vou te dar uma aqui para você levar. Deve estar fria já. Mas tá uma delícia. E pode fazer pedido, a gente deixa aí o QR Code. E qualquer coisa, entre em contato também no Conexão Mulher. E eu queria falar para vocês que se quiserem aí ver algum tema aqui com a gente, entre em contato, dá sugestão. Se você tiver alguma história interessante para contar aqui, a gente tá te aguardando, tá bom? Obrigada, um beijo. E até a próxima.